Então, pessoal, infelizmente, a pobreza é algo muito ruim. É muito ruim ser pobre. Eu sei, eu tô falando com todas, sabe assim, com toda, não digo teoria, com toda certeza da vida, porque eu vivi isso daí. Então, assim, é algo muito ruim. Assim, a pessoa não pode aceitar isso como algo normal, e porque não é normal. Entendeu? Porque mesmo que você for a melhor pessoa do mundo, né, em conhecimento e qualificação, se você não mudar as suas crenças, você jamais será uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Vocês conseguem entender isso? Exatamente. Então, ó, olha que legal, né? A gente vem falando de uns conceitos hoje da psicologia, né? E eu dentro do coach, e dentro da experiência de vida, e de tudo que eu já vivi, e de tudo que eu já usei como ferramenta na minha vida e que deu certo. E eu vou te falar algo que foi muito modificador na minha vida e na vida da Rafa. Eu fiz primeiro, porque como eu tenho formação em coach, a gente tem acesso a essas ferramentas, que são as ferramentas de coach para desenvolvimento pessoal. E uma das ferramentas que ela é muito top, pessoal, é o perfil comportamental. Aí você vai falar assim, o que é perfil comportamental, Lúcio? O perfil comportamental, ele faz uma análise de qual que é, né, dentro de cada um de nós, o perfil que é o dominante dentro de 4 perfis. Aí você vai falar assim, como assim 4 perfis? Pode falar, meu amor. Então, mas essa análise, né, ela é feita através de perguntas, né? Tem um questionário sobre várias coisas, você vai responder ali no final, a gente dá a resposta, a gente não, né? O sistema É o sistema dá a resposta, faz a análise. análise e dá a resposta com base no que você respondeu. Que você respondeu. E detalhe, tá, pessoal? Não dá pra você burlar o teste. Nossa, não dá. E eu vou te falar algo. As grandes empresas multinacionais, os Estados Unidos, esse teste e um outro, eles usam hoje diariamente. No Brasil, algumas empresas usam. Por quê? Porque para definir alguns cargos de liderança, você precisa entender o perfil dessa pessoa, porque às vezes ele não serve para aquele cargo que você está contratando. Olha para você ver como isso é poderoso. E essa ferramenta, pessoal, uma coisa que eu sou admirador, que o nome original dela é DISC, tá? Depois eu vou explicar isso com mais calma em outra live, porque é muito complexo. E quem que criou isso daí? Foi um cara chamado William Moulton Marston. Quem é esse cara? Ele foi um psicólogo muito importante. Durante um grande período da vida dele, ele fez várias análises com pessoas e definiu que todo mundo tem 4 perfis. Ó, presta atenção, ó, todo mundo tem os 4, mas você tem um que ele é o dominante. E é esse que fala alto. Você pode ter mais de um dominante, tá? E isso daí é comum acontecer. Às vezes você vai fazer o teste e vai falar, nossa, Lúcio, eu tenho 2. Então, é porque eles são muito próximos. Então você domina aqueles 2 perfis mais aguçados em você. Mas todos têm os 4 perfis, uns menos aguçados e o outro que é o dominante. E esse cara aí, que é o William Moulton Marston, ele foi o cara que criou a Mulher Maravilha. Olha que cara inteligente, bicho. Você sabe que não existia heroínas mulheres, né? Ele foi um dos propulsores criar uma heroína mulher. E aí nós vamos falar dos perfis agora para você. Então nós vamos falar do seguinte. Qual que é o primeiro perfil? É o executor. Presta atenção, se vocês quiserem anotar, isso é legal, porque vocês vão descobrir o seu perfil. Lógico, pessoal, tem algumas análises mais profundas dentro desse DISC que a gente faz, que é o teste comportamental. Eu faço isso, tá? Existe todo um sistema para se fazer isso. Se você criar interesse e tiver, manda um direct para mim. É algo barato, não é nada muito caro, mas, vai definir a sua vida, porque você vai entender quem você é dentro desse perfil. Então, o executor, ele é como, mais ou menos? Só acrescentando aqui, além de você se conhecer, né, no contexto que a gente traz, dá para você conhecer o seu parceiro também. Pra gente funcionou muito, porque tinha coisas que a gente não entendia da característica de um e de outro, e que a gente resolveu depois que a gente fez essa análise do perfil comportamental. Aí a gente foi entender por que algumas coisas eu não cruzo o jeito dela fazer e ela do meu. E aí hoje a gente entende isso, um dos nossos perfis, ele bate. E é onde a gente dá certo, que é um perfil que você vê que a gente está numa live, a gente é super otimista, a gente é um casal que quer fazer esse desenvolvimento nas pessoas, mostrando que um casal pode dar muito certo. Então a gente tem um perfil que ele é muito parecido, mas tem outro que ele é totalmente distinto, é um muito longe do outro. E isso é muito legal. Então nós temos o primeiro perfil, que é o executor, tá? Exatamente. Como que é mais ou menos, gente? Isso aqui é mais ou menos, né? Porque tem algumas outras coisas que a gente vai fazer análise mais profunda dentro do teste. Como que seria um executor? Então, o executor geralmente ele é ativo.
né? Ele é aquela pessoa ativa, né? Que resolve tudo, ele é dinâmico, Otimista. ele é otimista, entendeu? Dá problema na mão dele que você faz assim, ele vai resolver. O negócio dele é ação, competidor pra caramba. O Isso. probleminha já começa só quando ele é porque ele é competidor, ele não gosta de perder. Exatamente. Tá? Ele é solucionador, ele soluciona o que você jogou na mão dele, ele vai solucionar. E ele é dominante. O que ele é ser dominante? Ele é uma pessoa que ele consegue cativar uma situação ali, pessoas, entendeu? Então ele tem um domínio sobre isso. Isso é muito bacana no executor. E pode falar, amor. E ele tem uma necessidade de resultado rápido, né? Ele quer resolver rápido. O negócio dele é pra hoje. Tem um problema que você quer resolver na velocidade da luz e você não segura, né? Um dos principais motivadores dessa pessoa, pessoal, é o seguinte. Ele é um perfil que ele tem uma coisa do desafio. Ele gosta disso. Tá no perfil dele. Desafiado, sim, né? Porque é competidor também, ele é competidor. Né? Então eles são líderes natos e eles não têm medo, presta atenção, eles não têm medo de assumir ou enfrentar dificuldades no seu dia a dia. Não tem. Exatamente. Eles não têm. Não é aquela pessoa que fica dando desculpa, não. Eles não têm. Vem um leão, ele vai lá e avança em cima e mata o leão. E o prazer deles é entregar o resultado, né? Ele gosta de ser reconhecido pelo trabalho que ele fez. Então, quanto mais resultado ele trouxer, mais é gratificante ele vai estar, mais realizado ele vai estar, né? São ativos, dinâmicos e procuram sempre estar com os resultados ali. Eles gostam de fazer a entrega para eles serem reconhecidos. Né? Isso é muito bacana. Então, às vezes você vai falar, nossa, eu tenho esse perfil aí. Tem muita gente que tem esse perfil. Eu conheci... É que a gente, pessoal, aquilo que eu falei lá do meio, né? A gente tende a nos relacionar com pessoas meio que similares em algumas situações. Em outras não é nada, mas em algumas a gente é muito próximo ali. Então isso é muito bacana. E a gente tem um outro perfil, que é o... comunicador. Como que seria o comunicador? Eu vou te falar. O comunicador é o cara que canta? Não é só isso não, pessoal. Tem algumas características. E que nem eu falei, todo mundo tem os 4. Um é o dominante, ou mais de um é dominante, mas você tem os 4. Mas um você vai ver que você vai se perceber mais dentro dele. Ou a pessoa... Eu passei, pessoal, a fazer análise em todo mundo que eu tô conversando agora. Eu fico olhando e falo, esse aí acho que ele é um executor. Não, eu tenho certeza. Aí você descobre com algumas situações que ele é um ou outro mesmo. É muito legal. Como que é um dos perfis, assim, dentro do comunicador? Geralmente, um comunicador, ele é extrovertido, ele é influenciador. Falante. Fala pelos cotovelos. Vixe, Maria, não deixa não. Viaja com a gente, vem pra Marte, ele não fala isso não. Participativo, né? Ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de participar, ele gosta de influenciar, de falar, de levar informação. Geralmente é vaidoso, né? Gosta, né, de ter o trabalho reconhecido. Exatamente. Interage bem em equipe. Exatamente. Quando surge, presta atenção, quando surge alguma crítica a respeito, né, tipo, de qualquer situação, esse é o problema dele. Ele tende a se vitimizar. Ou seja, dependendo da situação, ele chega até a ignorar ali pra fingir que não é com ele. Você está se identificando aí? Seja honesto. Você está se identificando porque tem umas coisas que é muito louca, né? E a gente tem qual outro perfil? O planejador. Como que é o planejador? O planejador geralmente é a pessoa calma. É prudente, cauteloso, né? Tem um autocontrole, prevenido, planeja tudo bem direitinho, assim. Gosta de ajudar as outras pessoas e por isso tende a trabalhar bem em equipe. Exatamente. Presta atenção, o que mais? É paciente. Ele não apresenta altos e baixos nas atividades, né? Por quê? Porque ele tem essa coisa, como ele planeja muito, na execução ele vai com calma, né? Com paciência. Então ele tende a ter uma constância ali, né? No que ele tá fazendo. E no convívio, assim, ele é uma pessoa bastante confiável. O planejador, ele é bem confiável, né? Ele sempre evita conflitos diretos, ele costuma ter um bom senso de justiça. Exatamente. Então seria um cara que seria bom para juiz também, né? Porque ele tem um bom senso de justiça. Isso. E aí nós temos, quem mais? O analista. O analista, como que ele é, o analista? O analista, olha, presta atenção, porque eu conheço um monte de analista também. É cruel, hein, pessoal? O analista, ele tende a ser regulador. Mas regulador no sentido de governar. Ele gosta de off. Ele gosta de liderança, ele gosta de estar no controle da situação.
Geralmente é observador, ele é idealizador. Especialista, normalmente. Exatamente. Ele não é um cara que tipo assim, ele tem que ter, ele é um cara especialista, ele vai aprofundar em alguma situação. Aquele cara que ele é mínimos detalhes. Exatamente. Entendeu? É aquela pessoa que ela é meticulosa não só no que ela já faz, mas em tudo. Se a pessoa vai fazer uma comida, por exemplo, tem que usar um cogumelo na receita. Nossa, ele é meticuloso, ele vai pesquisar ali nos mínimos Conheço detalhes. vários assim, hein? Então, assim, ele é muito ele é minucioso ali, ó. Sim. Vai nos mínimos detalhes. Conservador, é organizado, é tudo muito. Sim. Né, Por isso, ó, ele é uma pessoa capaz, pessoal, de controlar rotinas repetitivas e processos que ele executa diariamente. Então, assim, esse perfil, pessoal, ele é muito legal, por quê? Porque ele tem aquilo, é uma pessoa que quando você tende a conviver, se você souber lidar com ele é uma pessoa que ele vai ajudar bastante, né? Só que em contrapartida, ele é uma pessoa que ele é dessa forma, dificilmente ele aceita mudanças, dificilmente, tá? Isso é muito complicado. A Rafa e eu fizemos o perfil, eu não tô com o meu, mas eu tenho o meu decorado. Eu sou, pessoal, nato executor e em seguida comunicador. E tem os demais com menos intensidade. Então, assim, eu sou muito muito executor, depois comunicador, depois eu sou analista e por último eu sou planejador. O meu é comunicador e planejador. E o meu executor é um pouco baixinho, assim, tenho que melhorar, mas na sequência é comunicador, planejador, analista e executor. Então, assim, tô bem, a porcentagem, né, do meu teste deu muito, comunicador e planejador deu ali igual, executor deu um pouquinho baixo e analista tá bom, assim, dentro da proporção tá bom. E qual que é o melhor, dentro do perfil, pessoal, por que a gente faz o perfil comportamental? Primeiro, para saber qual que é o seu dominante, porque imagina o seguinte, eu preciso de um cara que seja comunicativo, só que é no seu perfil. Quando você vai fazer entrevista de emprego, você é a melhor pessoa do mundo. Presta atenção nisso. E o namorado, idem, né? Quando você conhece, né? nossa. Tem gente que realmente você já percebe, é o cara mais inquieto, é o cara mais na dele, que é o analista. Você pode perceber, são pessoas mais, né, retraídas. Então, assim, na empresa, quando eu vou contratar pessoas, eu falo isso porque eu contrato pessoas. É muito engraçado, porque a pessoa chega ali toda cheia não, porque eu sou assim, eu sou assado, e depois você percebe que ela não é. Para aquele cargo, ela não serviria para mim. Então, o que eu faço agora? Eu faço o teste do perfil antes. E pelo perfil não tem como você mentir, sabe por quê? Porque é uma sequência muito louca de perguntas. Então, se você mentir, mostra no teste. E aí eu vou fazer você fazer de novo. Por mais que você queira mentir, o teste ele vai te mostrar que você não está sendo honesto. Nossa, depois você lê assim, você fala, gente, essa pessoa me conhece, esse programa me conhece muito bem. Então, assim, dentro disso tudo, né, eu queria resumir, eu ia falar o seguinte. A gente, quando vai fazer o teste, vai fazer esse perfil comportamental, a gente tem que fazer o quê? Qual que é o ideal depois que você descobre isso? O equilíbrio. Exatamente. Você tem que equilibrar, tipo assim, como se você surfasse em todos os perfis. Então tem que ser um executor bom, um comunicador legal, um planejador e um analista. Eu tenho que surfar entre eles. Meu analista ficou ruim, que nem a Rafa falou que o dela ficou ruim. O meu executor, na verdade. O que ela tem que fazer? Trabalhar para que o executor dela suba. Isso tudo a gente tem gráfico, tá? É legal pra caramba essa questão de fazer o teste comportamental. E eu aviso mais uma vez, se você procurar emprego em grandes empresas, vocês vão passar por ele, mas vocês não vão saber, porque é um sistema de questionário que você faz. E detalhe, você não consegue voltar na pergunta. Então, fique esperto que você pode cair nessa daí. E o legal de fazer esse perfil comportamental no relacionamento é que você consegue ver ali onde não bate, entendeu? Onde o negócio choca. Então, perfil comportamental 4, pessoal. Executor, comunicador, planejador e analista.